Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo de Souza e nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui a temática como montar uma introdução. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ative as notificações e fique sempre por dentro das novidades. Essa introdução pode ser desenvolvida tanto para a sua PTI, Produção Textual Individual, quanto para a sua PTG, Produção Textual Interdisciplinar em Grupo. Acompanhe comigo! Muito bem, pessoal. Então, trazendo aí esse vídeo com a temática introdução. Como montar uma introdução. A introdução, ela faz parte da maioria dos trabalhos acadêmicos. Então não tem como você fugir dessa realidade. Por quê? Porque ela está composta dentro das estruturas dos trabalhos. Então, geralmente, os trabalhos acadêmicos, eles têm uma estrutura. E essa estrutura nada mais é do que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E a grande problemática nossa, principalmente em relação à introdução, até mesmo desenvolvimento, ou por que não falar nos trabalhos acadêmicos em geral, é a nossa dificuldade em escrever. Por que nós temos essa dificuldade de escrever? Porque nós também temos uma dificuldade de leitura, nós lemos muito pouco ou despendemos um tempo muito curto para a leitura, e isso faz toda a diferença. Geralmente, isso não é regra, mas as pessoas que leem mais, que têm o hábito de leitura, elas têm mais facilidade de se comunicar, de se expressar e até mesmo para escrever. Então, quando nós olhamos para alguns questionamentos, muitos alunos eles se perdem, eles não sabem como montar uma introdução, porque tem essa limitação. E geralmente isso está relacionado à dificuldade de leitura e à dificuldade de escrita. Então vamos lá. Se a introdução ela faz parte da estrutura dos trabalhos, então a gente precisa desenvolvê-la. Mas o que é essa introdução? O que essa introdução ela pode esclarecer dentro de um trabalho? Então eu trouxe aqui de uma forma bem simples a importância da introdução no trabalho. Então a introdução ela é responsável por definir o problema a ser tratado. Então é na introdução que a gente define o que nós vamos falar. É na introdução que são fornecidas as informações básicas. Então, essa introdução ela é responsável por definir o problema a ser tratado e ela é responsável por fornecer as informações básicas. O que é a introdução? É o início, é a preparação do terreno para aquilo que você vai desenvolver algo, trabalhar algo. Então nada mais é do que aquilo que vai ser falado ou que se pode esperar no decorrer dessa leitura. Então a partir do momento que a pessoa pega um determinado material e ela começa a ler ali a introdução, ela vai se situando. Então eu gosto de definir a introdução como uma síntese do trabalho, uma síntese daquilo que vai ser desenvolvido no decorrer do seu trabalho. Então, de uma forma bem simples, você vai definir o problema,
trazer as informações básicas, trazer uma síntese daquilo que você vai trabalhar dentro do seu trabalho. E agora uma coisa muito importante é que essa introdução ela precisa combinar com o desenvolvimento e a conclusão do seu trabalho. Então tem alguns trabalhos que a introdução está falando sobre um determinado assunto e quando você começa a ler o desenvolvimento, você percebe que está havendo uma desconexão, não está tendo a interligação. Então é muito importante que a introdução ela esteja alinhada com o desenvolvimento e a conclusão. E essa introdução ela tem que ser envolvente e interessante. Por quê? Porque se você tem uma introdução alinhada com o desenvolvimento, uma introdução alinhada com a conclusão, você, de certa forma, atingiu o objetivo. Portanto, alguns alunos, eles geralmente deixam essa introdução para ser realizada no final. E muitos professores também orientam que se façam dessa maneira. Porém, toda regra tem uma exceção. Se você já conhece bem os assuntos que vão ser falados e você já tem a definição do que vai ser desenvolvido no seu trabalho, nada impede que você já comece o seu trabalho desenvolvendo a introdução. Isso não precisa ser uma regra geral. Então, fechando aqui, se essa introdução precisa ser envolvente e interessante, ela tem que instigar, aguçar, despertar no leitor a vontade de percorrer o texto. Então tem alguns textos e alguns trabalhos que quando você começa a ler a introdução, você já desanima. Você já fica desestimulado a ler o restante. Por quê? Porque a introdução ela não conseguiu te envolver, ela não conseguiu ser interessante. Então, se uma introdução ela for bem desenvolvida, ela vai estimular, ela vai aguçar, ela vai despertar no leitor a vontade de percorrer o restante do seu texto. Então, feita aqui as definições introdutórias, eu vou trabalhar aqui agora um trabalho e dentro desse trabalho eu vou desenvolver essa introdução. Então vamos para a sequência. Então, pessoal, vou utilizar aqui esse trabalho do curso Núcleo Comum dos cursos ST da área de gestão. Então, esse curso tem como disciplinas empreendedorismo, gestão de projetos, modelo de gestão, homem, cultura e sociedade e legislação social e trabalhista. E esse trabalho ele tem como temática startup sustentável, um caso de empreendedorismo verde. Eu já fiz algumas considerações sobre esse trabalho. Se você não assistiu, basta você acessar aqui no nosso canal, nós temos algumas informações relacionadas a esse trabalho. E eu vou ler aqui a SGA para que a gente tenha um norte para desenvolver essa introdução. Então, startup sustentável, um caso de empreendedorismo verde. Então, olha só, os dias de hoje são extremamente desafiadores para as pessoas, para as organizações, para a sociedade, para as nações e para o próprio planeta. Vivemos num mundo globalizado, múltiplo, complexo, desigual, disruptivo, desafiador. Novas tecnologias da informação e da comunicação tomaram de assalto nossas vidas e nosso tempo. Desde que o ser humano passou a usar seu teleencéfalo, altamente desenvolvido para criar ferramentas que viabilizassem sua subsistência e seu conforto, surgiram as invenções, a produção, o comércio,
a exploração intensiva dos recursos do planeta. Podemos observar a hegemonia do modo de produção capitalista e as suas interferências com o abuso da exploração dos recursos naturais e com a poluição ambiental. Nesse contexto, começou-se a perceber que para viabilizar a própria manutenção do modo de vida atual, deveria haver uma preocupação maior com o grau de exploração dos recursos naturais. Surgiram conceitos como responsabilidade social, socioambiental ampliada e sustentabilidade. Esses temas são tratados com certo desdém por uma parte das nações, mas por outro lado surgiram inúmeras organizações ambientais dispostas a alertar e a lutar por um modo de produção que fosse menos predatório e mais responsável. Nada obstante, seus esforços se mostraram insuficientes para gerar transformação em grande escala na sociedade. Para Michael Porter, isso acontece justamente pela dificuldade de alocar recursos em volume suficiente para esse tipo de causa. Onde encontrar esses recursos? Os maiores volumes de recursos estão justamente na produção e no comércio. Isso parece explicar o surgimento de um novo tipo de empreendimento que vem ganhando força nos mercados mundiais. O empreendedorismo verde, que parece estar dando uma solução para esse dilema. Considere um empreendedor que, orientado por sua genuína preocupação com o bem-estar das pessoas e do planeta, decidiu construir uma startup que operasse de uma forma mais alinhada com seus valores, especializada em produzir bens a partir de lixo, como plástico e outros resíduos descartados. Este empreendedor sabe que a coleta dos resíduos é algo trabalhoso devido à grande capilaridade que existe no consumo de plástico, que é muitíssimo disseminado. Na construção de seu texto, você deve elaborar um documento que auxilie a obter o conhecimento necessário para que suas atividades empresariais sejam bem-sucedidas. Seu texto deve contemplar numa dissertação elementos que tratem de aspectos relacionados ao conteúdo das disciplinas de empreendedorismo, gestão de projetos, modelos de gestão, homem, cultura e sociedade e legislação social e trabalhista. Então está aqui a SGA, onde ele narra uma informação principalmente relacionada aos recursos naturais, aos recursos do planeta, abuso da exploração dos recursos naturais e, consequentemente, uma poluição ambiental. Então, a ideia aqui do trabalho é focar justamente numa startup que já foi criada, a pessoa já criou a startup e ela quer trabalhar esses aspectos, um aspecto de produzir ou trabalhar com uma empresa que seja sustentável. Então, aqui tem as perguntas para nortear o trabalho, não vou entrar nesse mérito, mas vou trabalhar exclusivamente aqui a introdução. Então, dentro da SGA, a gente já pegou alguns pontos importantes que a gente pode utilizar no desenvolvimento da nossa introdução. Então, vamos lá. Então, pessoal, dentro da SGA, da situação geradora de aprendizagem, eu pude colher ali algumas informações ou palavras importantes, palavras essas que se destacaram. É a questão das disciplinas, as disciplinas que foram estudadas no semestre, que é empreendedorismo, gestão de projetos, modelos de gestão, homem, cultura e sociedade e legislação social e trabalhista. E algumas outras palavras que foram importantes e que estão bem claras e destacadas dentro da SGA, que foi a questão dos recursos naturais, startup e consciência ambiental.
Então eu estou utilizando ali a SGA, trazendo algumas palavras importantes que foram colocadas lá e que eu posso também utilizar dentro da minha introdução. Então eu elaborei a introdução da seguinte maneira. Esse trabalho foi desenvolvido como parte do processo de aprendizagem e solidificação dos conhecimentos adquiridos pelas disciplinas empreendedorismo, gestão de projetos, modelos de gestão, homem, cultura e sociedade e legislação social e trabalhista, trazendo como temática startup sustentável, um caso de empreendedorismo verde. E agora eu falo um pouquinho sobre as startups. Olha só, as startups se destacaram e ganharam notoriedade com o processo de globalização e inovação. Startup significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. E olha só, peguei aqui falando um pouquinho sobre a startup e agora eu vou falar sobre algo também que vai ser descrito dentro do desenvolvimento. Um modelo de negócio é a forma como a empresa gera valor para os clientes. Um modelo escalável e repetitivo significa que, com o mesmo modelo econômico, a empresa vai atingir um grande número de clientes e gerar lucros em pouco tempo, sem haver um aumento significativo dos custos. Empreender com responsabilidade e consciência ambiental tem sido o desafio das empresas. Isso porque os recursos naturais estão se esgotando e é preciso uma nova visão e direcionamento para o uso consciente desses recursos. Então, conforme eu havia dito, lá dentro do texto foi falado muito sobre a questão dos recursos naturais, sobre a questão da sustentabilidade, e é importante você citar essas informações, porque o seu trabalho também vai contemplar uma boa parte dessas informações. Então, segundo a ONU, o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades dos seres humanos da atualidade, sem comprometer a capacidade do planeta para atender às futuras gerações. O processo empreendedor envolve todas as funções, ações e atividades associadas com a percepção de oportunidades e a criação de empresas para persegui-las. Então, olha só, fechando aqui a nossa introdução, quando se fala em ser sustentável, é preciso ter um modelo de gestão que consiga ter produtividade alinhada com o menor impacto ambiental possível. O modelo de gestão é um conjunto de escolhas para definir o melhor método para gerir o negócio, com base em modelos já existentes ou adaptados para a estratégia organizacional. É o que vai guiar o empreendimento para a sobrevivência no longo prazo. Então aqui eu estou trazendo uma síntese daquilo que eu vou desenvolver dentro do meu trabalho. Então eu fiz algumas pesquisas aqui no Google mesmo e até em livros e eu cheguei nessa introdução. Ou seja, é uma forma, um método que eu utilizo para desenvolver a minha introdução. Eu acredito que é uma forma mais simples, objetiva, e você que está aí assistindo esse vídeo e não sabe por onde começar, não sabe como desenvolver, está aqui uma alternativa para que você possa desenvolver uma boa introdução e despertar no leitor ou no examinador, no tutor, a vontade dele percorrer o seu texto, percorrer o seu trabalho, ok? Então fico aqui com esse vídeo, um forte abraço, lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ative as notificações e fique sempre por dentro das novidades que traremos para vocês, ok? Forte abraço, até mais!